Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui no canal Pausa Técnica. Episódio para falar do Eurobasket feminino. Lá está, fizemos a previsão do Eurobasket, aí com a nossa seleção a fazer a sua grande estreia. E também vamos falar, obviamente, uma boa parte do episódio vai ser focado no desempenho da nossa seleção, obviamente, não é? E também falar do resto, atenção, não é? Embora, eu vou-vos admitir e vou-vos confessar, depois da nossa seleção ter saído de cena, eu desliguei-me até à parte final. Vá lá que na parte final ainda espreitei ali o terceiro e quarto, o jogo terceiro e quarto, embora não vi assim grande coisa, vou ser sincero, mas o jogo da final aí estive a ver o jogo aí na final entre a Espanha e a Bélgica, mas eu cometi esse erro da nossa seleção, já fui à vida, pronto, também já vou-me desligar disto, também cometi essa questão, mas pronto. Comigo para fazer este episódio, lá está, trago aqui o José Andrade que fez-me companhia no episódio de antevisão aqui desta competição, não é? A maior competição da Europa de seleções. E José, tudo bem contigo? Estás bem depois desta onda de calor? Como é que sobreviveste esta onda de calor já agora? Estou curioso, porque aí na Pá, tua zona teve aí forte, ouvi dizer, não é? aqui tem estado um bocadinho pesado, passar um bocadinho dos 40 graus não é propriamente fácil e a malta vai um bocadinho ao limite, principalmente quando tens que ter atividades com crianças, portanto ainda é mais engraçado, mas a verdade é que superámos, foi um bocadinho como outras dificuldades que surgiram para o Eurobasket de Portugal, também conseguimos superar tudo e portanto também foi superado aqui esta vaga de calor, este calor todo. E obrigado em primeiro lugar, boa tarde e obrigado pelo convite. Estamos aqui novamente para falar um bocadinho sobre o Eurobasket, sobre a nossa seleção, portanto é sempre bom, com calor ou sem calor, é sempre bom olharmos para o basquetebol feminino, temos aqui este espaço e vamos lá olhar um bocadinho aqui para a prestação nacional e também para o Eurobasket, que foi como era esperado, com muitas surpresas e com belos momentos. Exatamente. Belos momentos em que falar de belos belgas, não é? A seleção belga bicampeã, lá está, bicampeã aqui do Eurobasket, mas já vamos falar delas primeiro. Vamos focar em primeiro, José, à nossa seleção, também lá está tocando na fase de grupos também, em primeiro lugar, mas obviamente vamos dar destaque ao nosso grupo. Que foi jogar na Chequia, onde a nossa seleção portuguesa arrancou o Eurobasket logo contra esta seleção bélgica, ou seja, enfrentou a que ia defender o título e que acabou por lá estar a defender com sucesso o título de campeão de Europa, num jogo que começámos bem. Lá está, José, tu sabes que eu estive a acompanhar em direto, porque até estava vocês, já agora, e dá também, lá está, um agradecer e também realmente enaltecer o que vocês fizeram do Racha Laranja, tu, o José Barbosa, depois vocês também traziam aí convidados, o São Santos, o Ricardo Brito Reis, também o José Volta Pinto, nas vossas lives que faziam watch-alongs, ou seja, lives, claro que não transmitiam os jogos, obviamente, mas faziam um Ainda comentário não, ainda não, ainda não. faziam um comentário, lá está aí no canal do Racha Laranja, seja no Twitch ou seja também no YouTube, e lá está, eu também estava lá a participar, lá está, mas era por via chat, e neste jogo da Bélgica, que vimos a nossa seleção, lá está no início bem, não é, José, defensivamente à sua imagem, e mesmo durante o jogo todo também, apesar de dificuldades, porque estamos a falar de uma seleção da Bélgica com jogadores com muita qualidade, a Emna, a Vanlo, não é? Era muito, muito difícil, mas a nossa seleção ainda segurou ali aquele primeiro quarto, não é? Ali a perder por apenas um ponto, mas depois a seleção belga a superiorizar e também nós a não conseguir, a não ser tão eficaz, não é, José? E isso foi a chave, foi um bocado isso, foi a Bélgica depois conseguiu aos poucos, claro, principalmente esta dupla que eu falei há pouco, a desmembrar, digamos assim, a nossa defesa e depois do outro lado o nosso ataque ficou ali muito coisa, só basicamente a Carolina Rodrigues é que conseguia ali criar ali alguns rasgos, não é, José? Sim, sem dúvida, lá está, como tu disseste, foi um jogo em que entramos, em Portugal entrou bem até, conseguimos ter um belíssimo primeiro período com a Bélgica, sabíamos das dificuldades, mas assim conseguimos superar ali as dificuldades e ter ali bons momentos e um bom arranque de jogo. Depois começámos a quebrar um bocadinho, tivemos aquilo que era expectável, ou seja, muitos problemas para parar a Missman, que ninguém conseguiu parar, portanto também diga-se, não foi só um problema nosso, foi um problema de todas as seleções no Eurobasket. E depois a questão no ataque, em que Portugal teve muito abaixo do que é normal na questão da eficácia.
Foi um jogo difícil, lá está, Portugal entra muito bem, mas depois fomos caindo muito. A Bélgica dominava no pintado, a Bélgica dominava nas segundas bolas, a Bélgica ia marcando e aproveitando a nossa ineficácia, ia sendo muito eficaz como é sempre na questão das transições, na questão dos contra-ataques, ia criando e levando Portugal a cometer muitos erros. E depois lá está, a nível defensivo, principalmente ali os ressaltos, eles iam dominando ali na questão das tabelas e foram criando muitos problemas. E Portugal foi sentindo muitas dificuldades. Foi tentando, viu-se em alguns momentos, lá está, alguns rasgos das nossas portuguesas em alguns momentos, mas foi um domínio grande da seleção belga. Conseguiu ter aqui logo uma vantagem muito grande, depois foi gerindo. E também a questão do banco, é sempre bom frisar isso, a questão do banco da Bélgica, que é obviamente um banco que tem outra experiência, que tem também muita qualidade, e nós em alguns momentos, mesmo sem a Missman, tivemos dificuldades, porque lá está, foi um jogo onde nós mesmo com algumas jogadores foram entrando, e nós até fomos falando sobre isso durante o jogo, e mesmo como a malta que estava no chat, nós íamos falando disso, a malta que foi entrando, a Delaire, a Claessens, a Ramet, a própria Massey, foram jogadores que foram entrando muito bem, a Mebaca, eu lembro que nós falámos até sobre ela, foram jogadores que foram entrando muito bem e que também foram contribuindo com os seus pontinhos, foram contribuindo com os seus ressaltos, foram fazendo a diferença também na parte defensiva, que continuava a ser muito bom. E lá está, era quase um outro ritmo, um outro andamento, e Portugal foi sentindo esses problemas, essas dificuldades. Conseguimos aguentar mais do que conseguíamos. Acho que, principalmente a nível defensivo, tivemos ali algumas dificuldades, lá está, como nós já sabíamos, a questão dos centímetros, a questão de parar as jogadoras grandes, não foi só neste jogo que isso aconteceu, e obviamente depois a questão de... Essa sim foi uma surpresa, o facto de Portugal ter sido muito pouco eficaz neste jogo, e não termos conseguido concretizar, até conseguimos criar, nem sempre em alguns momentos o nosso ataque funcionou, lá está, fruto da boa pressão e da boa defesa da Bélgica, mas quando conseguimos até íamos conseguir ter oportunidades de lançamento, alguns forçados, alguns obviamente já assim em cima da buzina, mas a verdade é que Portugal acabou por cair muito em termos de eficácia, e pronto, e lá está, permitiu à Bélgica ir fugindo e criar uma vantagem muito grande. Como tu disseste muito bem aqui, a Compal foi a ser o elemento mais deste jogo, ela e a Sofia da Silva, que também entrou muito bem. E obviamente depois ali destaque, por exemplo, para a Carolina, como nós já tanto falámos sobre isso, que foi ali um elemento que entrou muito bem e acabou até em beleza com aqueles dois triplezinhos ali para encerrar este jogo da melhor maneira. Mas lá está, tivemos algumas dificuldades na questão da organização, tivemos algumas dificuldades na questão da transição, dificuldades também em alguns momentos na questão defensiva, principalmente naquilo que nós já sabíamos que era a questão do pintado e de segurar aquele peso todo e aquele corpo todo da Emma Missman. Portanto, foi um bocadinho dentro do que era esperado, tirando a parte, obviamente, da baixa eficácia de Portugal, que mesmo conseguindo criar, acabou por ter algumas dificuldades e ter aí, se calhar, o ponto mais negativo deste jogo. Sim, nós já... É isso que pronto, mas não ia te interromper, mas acabei por não fazer, porque estavas a referir vários pontos que lá está, concordo, não é? E como tu dizes, foram referidos na live e nós estávamos a comentar isso tudo, mas nós já estávamos a contar um bocado com isto, com este poderio, e obviamente na questão dos ressaltos, que era muito complicado com a Emma a ganhar, lá está, muitos ressaltos, era muito difícil. A Emma fez logo duplo-duplo, não é? 19 pontos e 10 ressaltos, e pronto, foi muito complicado, até parar, não é, José? Era muito difícil de parar, e pronto, e a qualidade que ela tem, que realmente é absurda, e aliás foi a MVP do torneio. Diz logo tudo. Exato. Embora eu vou admitir, só vi 2 jogos dela, vi este e também vi o da final contra a Espanha, mas realmente pá, é uma jogadora fora do vulgar, digamos assim, e foi muito difícil. E depois também acho que a nossa seleção também, aquela estreia, sentiu um bocado o peso, que é normal, sentiu um bocadinho o peso, quando sentiu o peso no sentido de, acho que no início não sentiram tanto, estavam soltas, mas quando a bola não entrava, parecia que
aquilo estava-lhes a entrar à cabeça e a pressão e bolas fáceis, estes algo Sim. fáceis que não era normal falhar e pronto, entrou um bocado na cabeça das nossas jogadoras portuguesas e perdemos, lá está, este jogo. Contra a Bélgica, depois no jogo seguinte foi contra a equipa, já agora, já me esqueci, este jogo perdemos 81-52. Depois, no jogo seguinte contra a Chequia, aí foi o segundo período. O segundo período matou-nos. É um bocado essa expressão. No terceiro período ainda conseguimos ali fazer uma espécie de recuperação, quando lá está, veio em campo a Mariana Silva e a Carolina Cruz, que até eu lembro-me de ter comentado no chat, a dizer eram as únicas jogadoras portuguesas que tinham o plus-minus, lá está, positivo, ou seja, com elas a seleção estava em vantagem, ou tinha um impacto positivo, e principalmente por causa daquele terceiro período. Mas José, era um jogo que realmente também era um bocado difícil, porque a Chequia também estava-se a mostrar superior à nossa seleção e depois tinham, lá está, a jogar em casa, isso também é sempre um fator. Mas aquele segundo período, claro, mérito para a Chequia, mas também do nosso lado ficou um bocado a desejar, não é, José? Sim, aquele segundo período foi realmente aquele momento que nos matou um bocadinho. Era aquilo que o Ricardo foi sempre dizendo que não podia acontecer. Era aqueles momentos que não podíamos errar e que as coisas tinham que correr como nós sabíamos, sem falhas, sem muita margem para estes momentos. E fomos penalizados por isso. Aquele foi o pior momento do jogo de Portugal. Portugal caiu muito naquele período. E frente a uma seleção como a Chequia, tu não podes ter esses momentos. E foi isso que nos penalizou muito. Lá está, tivemos dificuldades para parar algumas jogadoras que nós já sabíamos que iam ser difíceis, principalmente, obviamente, a Razingorova, a própria Chekova, que também entrou muito bem, também fez uma belíssima exibição contra a nossa seleção. Tivemos a própria Olezinska também fez uma boa exibição, mas lá está, nem a Olezinska, no caso, nem foi uma jogadora que esteve tão ativa como noutros jogos, principalmente a linha de 3 pontos, que é uma jogadora que lança bastante bem. Lá está, fomos sentindo dificuldades. É preciso nunca esquecer que esta base da seleção Chequia é a base de uma equipa que vence nada mais nada menos do que a Euroliga, portanto não é propriamente uma base muito fraca, é uma base muito forte, muito coletiva, com muitos anos juntas também. Estão todas, ou praticamente todas, no auge da sua carreira. Sabíamos das dificuldades que íamos ter, o próprio Ricardo tinha dito isso e tinha falado da questão do jogo quase perfeito, do jogo sem darmos margem, da questão de termos que saber ter cabeça, e principalmente depois do jogo com a Bélgica, onde nós tínhamos sentido ali a estreia no Eurobasket, tínhamos sentido ali alguns momentos onde a equipa se tinha desconcentrado mais do que podia neste patamar e neste lugar, digamos assim, e com a Checa aquele período matou-nos completamente, porque até tínhamos entrado bem, apesar de algumas dificuldades iniciais conseguimos recuperar, tivemos ali depois uma boa fase, mas aquele segundo período foi mesmo muito complicado, e lá está, nunca conseguimos parar as grandes. A Chekova até foi aqui uma das agradáveis surpresas, que se calhar muita gente ainda não a conhecia. Ela que é muito jovem, e é um dos grandes talentos do basquetebol europeu, já apontada a ser escolhida no draft para o ano para a WNBA. Ela vai estar, em princípio, elegível para 2026, e já está a ser apontada a piques até altas. Veremos depois se isso vai ser ou não, mas a verdade é que nós tivemos aqui muitas dificuldades. Foi um jogo, por exemplo, Portugal nunca soube aproveitar algumas falhas. Aqui a diferença, por exemplo, no pintado também foi brutal, tal como já tinha sido com a Bélgica, a questão sempre da altura e dos centímetros e da envergadura, a fazerem-nos muitas dificuldades. Em alguns momentos a questão da eficácia, principalmente jogadoras que lá está, não estavam a contribuir tanto e não estavam a conseguir aparecer no ataque como é normal. Tivemos aqui algumas questões que nos foram criando problemas e lá está, o banco da Chequia fez a diferença. Neste jogo acho que foram quase 40 pontos só vindos do banco, porque lá está, entrou a Chekova, que entrou muito bem, fez muitos pontos, e permitiu irem descansando ali em Rezingorov em alguns momentos, e lá está, logo aí teve uma vantagem muito grande para a Chequia,
a Chequia, que foi temível também na questão, principalmente nas segundas bolas e principalmente nos contra-ataques, porque quando aproveitavam ali as falhas de Portugal, conseguiam, entre aspas, comer a nossa seleção, porque foram muito eficazes nesses momentos. E lá está, nós fomos muito penalizados por isso. Tivemos muitas dificuldades naquilo que já era expectável, a questão do pintado, apesar de já não termos tido a diferença tão grande, obviamente, de ressaltos que tínhamos tido com a Bélgica, mas mesmo assim ainda foi uma vantagem grande para a Chequia. Portugal teve aqui muitos problemas para conseguir parar esta seleção, sendo que obviamente aquele segundo período foi o momento que mais nos penalizou, no jogo onde Portugal até termina com uma eficácia superior na linha de 3 pontos do que na linha de lançamentos de campo, o que também diz muito. Mais um jogo onde, por exemplo, na linha de lance livre também fomos um bocadinho ineficazes, ou tivemos uma eficácia mais baixa, andou ali a rondar, penso que os 50%, se não me falha agora a memória, mas lá está, Portugal teve bons momentos, conseguiu recuperar bem depois até de uma fase inicial boa da Chequia, mas depois aquele período matou-nos completamente, saiu-nos obviamente, como tu disseste, a Carolina Cruz foi um dos destaques, e assumiu-se ainda mais, e depois também, tu falaste da Mariana, falámos aqui de algumas jogadoras que foram estando bem, a própria Cida Silva, que voltou a ser a melhor jogadora de Portugal neste jogo, a Márcia também teve muito bem, teve ali a questão das faltas pessoais, e dela ter ficado muito cedo com 3 faltas e depois ter chegado à quarta também relativamente muito cedo e ter sido, o Ricardo ter sido obrigado a colocar a Márcia no banco, para segurar ali um bocadinho, sendo que a Márcia estava a ser, e foi no segundo período, no primeiro período muito importante, quando nós aumentámos a pressão, e fizemos aquelas traps que resultaram muito bem, fizemos a nossa press que também resultou muito bem, e a Márcia foi preponderante nesses momentos, como é sempre a nível defensivo, mas lá está, faltou-nos depois alguma eficácia também, não soubemos tirar proveito de alguns momentos menos bons da Chequia, e sentimos sempre aquelas dificuldades lá dentro, porque lá está, temos sempre dificuldades para conseguir parar as jogadoras e seleções que têm uma quantidade grande de matelonas e de grandalhonas, porque obviamente nós não temos isso, sendo que obviamente o destaque, como nós estamos a dizer, para a Carolina Cruz, que foi sem dúvida nenhuma, ela já tinha entrado bem, como nós tínhamos dito no outro jogo, aqueles 2 triplos, e neste jogo então ainda entrou melhor e esteve muito bem. Exato. Passando para o próximo, foi a nossa vitória, exato. Nós tínhamos que sair aqui no Eurobasket com uma vitória contra o Montenegro, que era, nós já discutimos isso, não foi, José, que era a adversária mais acessível, e claro, comprovou-se isso em campo, onde a nossa seleção, José, belo jogo coletivo, lá está a Maria João Correia 15 pontos, Josefino Filipe 13, Sofia da Silva 10, Carolina Rodrigues 9 pontos, estivemos bem, lá está também, principalmente na linha de 3 pontos, estivemos ali em bom nível. Aliás, a nossa seleção acabou o Eurobasket melhor de eficácia de triplo, de falaste de lançamento de campo, mas nós, de modo geral, não foi só no jogo contra a Checa, foi os 3 jogos, em média, tivemos melhor, por isso já sabemos como é que devia ser lançar triplos, sempre lançar triplos. Mas pronto, tivemos aqui vitória aqui ao Montenegro, que pronto, foi uma vitória que nós estávamos ali, sempre, acho que tivemos praticamente o jogo todo em vantagem, não é, José? E que realmente soubemos gerir, que também era uma coisa importante. Gostava de saber que era Portugal numa situação de vantagem contra um adversário assim, lá está, do mesmo nível, como é que íamos, nestas provas, não é? Nestes tipos de jogos, como é que íamos ser. E nós tivemos bem, não é, José? Que depois até, basicamente, no quarto período, não vou dizer o quarto período inteiro, mas a meio do quarto período já estava a saber que Portugal já tinha a vitória na mão, não era? Sim, sem dúvida. Acho que foi terminar este momento histórico numa participação no Eurobasket com o resultado, a primeira vitória no Eurobasket. Portanto, é um momento muito especial, muito marcante, e vimos depois no final do jogo as emoções todas, o facto de terem sido o fim de ciclo para muita gente, e tivemos logo de seguida, passado poucos dias, a Inês Viana a anunciar o fim de carreira, portanto, e daí as lágrimas dela, daí as lágrimas do Ricardo no hino, das lágrimas do Ricardo no final, houve ali despedidas, percebeu-se que muita gente está a terminar o seu percurso na seleção,
algumas lá está a terminar o percurso também no basquetebol, a Inês o exemplo máximo disso. Portanto, vimos ali muito, muito final de ciclo, como nós sempre fomos falando até durante a transmissão, fomos batendo muito nesse ponto, porque realmente é verdade, é um bocadinho o que está a acontecer, e este ciclo culminou, as meninas de Calvão, digamos assim, chegaram até o Eurobasket, porque lá está, muitas delas vêm desse percurso iniciado em Calvão, aí no centro de alto rendimento, na altura com o professor Rui Gomes e com o Ricardo e tudo mais, e chega aqui, chegam ao Eurobasket. Portanto, terminámos com uma vitória onde Portugal esteve, o Montenegro acho que esteve ali na frente no segundo período, ali acho que nem 2 minutos chegou, foi muito pouco tempo. Portugal esteve sempre na frente, venceu os 4 períodos, foi uma exibição aqui sim já a Portugal, à seleção de Ricardo Vasconcelos, digamos assim, onde Portugal teve um domínio muito grande. Vimos uma defesa muito mais à imagem de Portugal, vimos uma eficácia muito mais à imagem de Portugal. O tiro exterior, como nós sabemos, é uma das nossas armas, e sempre foi dito, e já vimos muito mais aquilo que é o habitual para Portugal, apesar de o banco até do Montenegro ter contribuído mais até do que o nosso, a verdade é essa, e apesar de até termos tido também alguns problemas, obviamente nada comparado com os outros jogos, mas há alguns problemas na questão ali da área em redor do cesto, porque também havia ali algumas jogadoras com alguma altura e algum peso, mas apesar disso não tivemos tantas dificuldades, já foi um equilíbrio muito maior na questão dos ressaltos, na questão do pintado. Já vimos Portugal, por exemplo, nas segundas bolas a ter um domínio brutal, um equilíbrio, e já vimos muito mais Portugal a aproveitar, e a primeira a levar o Montenegro a errar, e a cometer alguns turnovers, e depois nós a sabermos aproveitá-los. Portanto, já vimos isso, que é sempre uma das imagens de marca da nossa seleção, e que nos outros jogos ainda não tínhamos visto tanto. E depois lá está, foi um Portugal já muito mais forte nas tabelas, segundas bolas, muito mais fortes, muito mais eficazes. O nosso ataque com as várias soluções, dentro do small ball, do Ricardo Vasconcelos, fomos tendo ali muito mais soluções daquilo que o Ricardo foi trabalhando e tinha vindo a trabalhar com esta seleção, e que neste jogo já conseguimos ver. Tivemos uma vantagem que chegou a certa altura até ser de 20 pontos, portanto, foi qualquer coisa por aí, penso que até chegou mesmo aos 20 pontos. Toda a gente entrou, toda a gente conseguiu marcar. Eu penso que neste jogo acho que toda a gente marcou, ou quase toda a gente. Se não me engano, a Carolina acho que não chegou a marcar neste jogo, e a Mariana acho que também não. A Lavínia não tenho a certeza. A Viana jogou pouco, portanto já não a coloco aqui. Sim, a Viana só entrou ali um bocadinho, sim. Foi aquele, acho que nem 2 minutinhos, foi um jogo que ela, lá está, foi despedida dela, mas penso que quase toda a gente marcou, tirando a Carolina Cruz, eu sei que não marcou. Depois eu penso que foi a Mariana, e a Lavínia não tenho a certeza se marcou neste jogo. A Mariana também jogou pouco tempo neste jogo. Mas lá está, tivemos uma Maria João em grande nível, a Jus com uma exibição brutal também, a Compal mais uma vez, a Soar com um triplozinho brutal, a Maianca também com o seu triplozinho, ela que nem sempre conseguiu entrar bem durante o Eurobasket, e que há alguns momentos teve algumas dificuldades, principalmente naqueles momentos que ela, lá está, naquilo que é o ponto forte dela, que é o lançamento exterior. Vimos alguns problemas para a Maianca em outros jogos, e aqui a Maianca já esteve muito bem. A Soar também marcou um triplozinho, e um grande triplo, diga-se de passagem. A Compal brilhou como nós fomos brincando, e teve uma eficácia muito, muito alta neste jogo. Ela falhou, penso que foram 4 lançamentos, acho eu, porque ela meteu 3 em 3 neste jogo na linha de 3 pontos. E lá está, tivemos aqui a Sofia, que foi se calhar a figura maior de Portugal neste Eurobasket, foi a jogadora mais consistente e mais importante durante estes 3 jogos. E acho que mais do que a questão dos destaques individuais, é o facto de Portugal ter conseguido terminar este momento histórico de uma presença no Eurobasket com uma boa vitória, uma vitória contundente, frente a uma seleção que está acima de nós no ranking, é preciso não esquecer isso. Uma seleção, como nós tínhamos falado aqui em final de ciclo, sem a americana. Obviamente que isto também pesa, porque não tinham a MEC que tinham tido durante a qualificação, nem tiveram nenhuma jogadora naturalizada a jogar neste Eurobasket, portanto não tiveram essa questão. Nós obviamente também não temos ninguém naturalizado, portanto para já ainda não temos, quem sabe, se calhar uma Rebecca Taylor no próximo ciclo ou qualquer coisa assim, mas para já ainda não temos ninguém naturalizado.
mas a verdade é que Portugal terminou muito bem este momento histórico e lá está, foi encerrar este ciclo de muitos sucessos, de muitas alegrias, de muitos títulos, de muitas conquistas, de muitos momentos históricos, com muitas lágrimas, mas com uma belíssima exibição. E nada melhor do que irmos pela primeira vez no Eurobasket e conseguimos terminar com uma vitória no Eurobasket. Portanto, foi aqui uma cereja em cima. E ficar Diz entre isto. as 12 melhores seleções, não é? Participam Exatamente. 16 e nós com este terceiro lugar ficámos entre as 12 melhores seleções, que até a nível de ranking, esta vitória pode nos ajudar, não é? Subir mais Sem ali dúvida. uns Sem lugares no dúvida. ranking e até atingir o máximo, não é? Um recorde, digamos assim, de Sim. melhor posicionamento de sempre no ranking FIBA, não é? Porque lá está, nós chegámos à frente, isto que tu estás a falar, nós ficámos em 12º, ficámos à frente da Sérvia, da Grã-Bretanha, do Montenegro e da Suíça, portanto, e ficámos ali pertinho da Grécia e da própria Suécia, portanto, foi a classificação de Portugal neste Eurobasket, pela primeira vez estando no Eurobasket, termos uma vitória, 12º lugar, acho que é um momento mágico e muito especial e reforça aqui a questão de momento tão marcante para o basquetebol nacional. E acredito, obviamente, agora com tudo isto, vamos subir muito no ranking e provavelmente atingir o máximo ainda mais o máximo e a melhor posição de sempre da nossa seleção. E obviamente que tudo isto culmina aqui com a questão do fim de ciclo, mas tudo isto culmina com um momento muito importante para o basquetebol nacional, quando obviamente ainda por cima estamos já a começar a olhar para as competições de formação e tudo mais. Acho que vamos todos com ainda mais vontade, principalmente quando estamos para viver o segundo Mundial também, com ainda mais vontade de fazer história nas competições na formação também, e também obviamente no Eurobasket masculino. Exato. Sobre a seleção, como tu dizes, cheira a fim de ciclo de algumas jogadoras, não é? Inês Viana, aliás, fim de ciclo de tudo, vai deixar mesmo o basquetebol. Maria João Correia, não sei se sabes alguma coisa, pode ser que haja, não é? Não fazemos ideia, mas pronto. Mas atenção, isto não significa mais notícias, porque Claro. até pegar nas jogadoras que saíram da convocatória, lá está na lista final, temos aí jogadores de qualidade, não é, José? Inês Ramos, a Laneiro, se calhar, é que vai aproveitar talvez a saída da Inês Viada, à partida, não é? À partida, Sim, deve ser que vai aproveitar. Ou seja, nós temos, fora outras jogadores que também não foram chamadas, por exemplo, as Gêmeas Raimundo também. Ou seja, temos aqui um bom elenco de jogadoras. Também não podemos esquecer que tivemos está-me a escapar o nome da jogadora que ficou lesionada, não é? E não Da pôde... Maria Kostrukova, exatamente. Exatamente, ou seja, tivemos este jogador fora, mas a Carolina comprovou que está pronta até para estes, a meu ver, já mostrou que realmente, que era um dos pontos que também estava assim de interesse que eu tinha, que era como é que ia ser a prestação dela, e fora-se, lá está, depois temos aí mais jogadoras jovens, não é? Principalmente a Carolina Silva, não é? Ou seja, temos aí outras jogadoras, a Inês Betancourt e isso, não podemos estar assustados com, claro, obviamente que realmente é o fim, se calhar, desta geração, não é? De algumas jogadoras aqui, mas que temos um futuro brilhante pela frente, José. Tu estavas já a falar há pouco das questões da formação e fez-me lembrar isso aí, não é? Que a nossa seleção pode inspirar, lá está, não ser... ou seja, esta ser uma primeira de várias vezes, não é? De várias participações em Eurobasket, não é? Ou até, quem sabe, não é? Mas pronto, já estou a ter estou a ser muito audaz porque um campeonato do mundo é mais complicado, não é? Jogos Olímpicos, essas coisas todas, mas para um Eurobasket, esse cenário, acho que não é impossível pensar em, lá está, futuras participações em fases finais, não é? Sim, sem dúvida. Com esta questão da nova, lá está, desta nova geração, digamos assim. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que aquilo que agora vamos querer, conseguimos realizar o sonho, portanto agora conseguimos chegar ao Eurobasket, agora queremos é voltar lá, portanto acredito que seja o objetivo para o próximo ciclo novamente, principalmente quando tínhamos estado tão perto no ciclo anterior, termos conseguido neste, terminou agora e culminou da melhor maneira com uma vitória frente ao Montenegro, portanto agora vamos querer regressar e quem sabe também daqui a uns tempos estamos a falar de uma presença no Mundial também a nível sénior, quem sabe obviamente é necessário mudarmos muita coisa e crescemos ainda mais, mas obviamente quem sabe o que pode acontecer. E falando do futuro, temos um futuro muito mais do que assegurado, porque basta vermos jogadoras que tiveram, por exemplo, na pré-convocatória para o Eurobasket, falando de jogadoras que têm experiência e que têm uma qualidade
brutal também, além da Compal, desculpa, além da Laneiro, além da Simone, além da Inês Ramos, jogadoras como a Carolina Bernardeco, jogadoras como a Eva Carregosa, Inês Vieira, a própria Inês Faustina, apesar de já ser uma jogadora também com muita experiência, mas temos aqui um conjunto grande de jogadoras até de Liga Betlic feminina, da Maria Neto, a Vargas, a Sara Barata, portanto a Luana, por exemplo, que vai voltar a estar na Liga Betlic feminina para a próxima temporada com o Sporting, ao que tudo indica, obviamente que sim, ainda não foi anunciada, mas ao que tudo indica. Ainda temos Joana Alves, também fez parte dos trabalhos de seleção e já teve em muitos momentos da nossa seleção. Temos a Carolina Silva, como tu falaste, e o facto dela continuar em Portugal será vantajoso para ela poder, quem sabe, estar num estágio de seleção nacional nos próximos momentos. Não diria no próximo estágio, porque ela ainda está a recuperar de lesão. Mas obviamente que o facto da Carolina continuar a jogar em Portugal será importante para quem sabe ela até chegar à seleção principal primeiro, por exemplo, do que a Clara, porque sabemos das limitações que existem com as atletas dos Estados Unidos, nunca esquecendo obviamente uma Clara Silva, ainda temos Ana Pinheiro, Inês Betancourt, como tu falaste, portanto temos Maria Lopes, portanto temos um conjunto enorme de jogadoras a atuar por este país todo, por esta Europa toda, pelos Estados Unidos todos, portanto temos muito futuro, muita qualidade que nos vai assegurar aqui a continuidade deste trabalho e lá está, como tu disseste e como nós queremos é chegar à próxima fase, chegar ao próximo Eurobasket, dentro agora do próximo ciclo. Estamos numa fase aqui de final. Falaste da Maria João, podemos falar aqui da própria Lavínia. Não, para já ainda não parece que vão terminar a carreira, mas poderá acontecer delas terminarem até durante o ciclo, portanto fazerem parte ainda do início do ciclo, e ou afastarem-se da seleção ou até terminarem a carreira numa fase mais à frente. Porque estamos a falar já de jogadoras com 30 e porque obviamente vamos olhar para isso. Elas a continuarem a fazer parte deste ciclo todo e ir ao próximo Eurobasket. Temos jogadoras que já vão ao Eurobasket ou já iriam ao Eurobasket na casa dos 40, portanto percebemos que ou perto dos 40 ou até mesmo já com 40, portanto poderíamos ter, se isso acontecesse, podíamos chegar aí e acredito que poderemos estar a falar de jogadoras que ou vão sair da seleção, ou seja, por opção deixar de achar que ainda podem ajudar a seleção e tomar essa iniciativa de se afastarem dos trabalhos de seleção, ou até, lá está, terminarem a carreira durante este próximo ciclo, porque obviamente ainda estamos a falar de algum tempo, desde agora este Eurobasket até ao próximo, estamos a falar ainda de algum tempo e, portanto, pode acontecer, tal como aconteceu com a Márcia Gonçalves, por exemplo, que fez muitos momentos deste ciclo e que agora, obviamente, não teve no Eurobasket. Sim, porque aquelas qualificatórias, Jesus, Eurobasket. Tens um jogo no ano ou dois e no outro ano voltas a jogar. Exato. Yeah. Muito bem. José, agora passando lá está para outros, não é? Para outras questões. Tocando aqui na fase de grupos, pronto. No grupo A, a França e a Turquia passaram, não é? Turquia, que olha, tu disseste que podia surpreender e pronto, passou aqui nesta fase de grupos e não só. E depois a Grécia ganhou aqui à Suíça, que era claramente das seleções mais fracas, ou até mais fraca deste Eurobasket. Do grupo B tivemos surpresa, porquê? Porque ficou definido quem ia para os, que eu comentei isso contigo, nos quartos logo em 2 jogos. Em 2 jogos já sabíamos quem ia passar e eu disse assim, opa, José, então como é que é isto? É o grupo da morte ou é o grupo de morte espada? Em que a Itália e a Lituânia logo no segundo jogo já tinham separado, curiosamente também tal como o nosso, a Chequia e a Bélgica também já se tinham operado na segunda jornada, que ficou assim um bocado, lá está, pronto, deu ali um cheiro, um bocado de desilusão àquela malta dos Balcãs, não é? A Eslovénia e a Sérvia foi assim um bocado de desilusão. Foi um bocado ali a desilusão. No grupo D já foi a Espanha e a Alemanha, que eram os favoritos, e a Espanha até em primeiro lugar a passar, a Suécia ficou em terceiro e a Grã-Bretanha em quarto. Depois, nos jogos dos quartos de final, a França ganhou 83-61, lá está a vitória claramente sem discussão. A mesma coisa para a Bélgica contra a Alemanha, 83-59, ou seja, passaram aqui os favoritos e com uma boa margem. A Espanha já teve aqui um jogo mais complicado, mas ganhou, 88-81 contra a Chequia, e depois
A Itália ganhou no prolongamento contra a Turquia 76-74, passando para as meias finais. José, não sei se queres mencionar alguma coisa, lá está, desta fase de grupos e dos quartos para passar a ir para a fase seguinte. O que é que queres mencionar? Podes ficar, lá está, na fase de grupos e neste confronto dos quartos. O que é que tens a falar? Olhando aqui um bocadinho para a fase de grupos, era a questão que nós tínhamos falado e que tu também tocaste, obviamente, aquele grupo B, o facto de ser o grupo da morte, que acabou por não ser, porque a verdade foi um bocadinho essa. A Itália, lá está, eu tinha falado aqui contigo na antevisão da questão toda da Itália, da questão da lesão da Vila, da questão toda que existia, das dúvidas que existiam, como é que a seleção ia estar, como é que elas iam apresentar neste Eurobasket, e perceber como é que elas iam funcionar. E a verdade é que nesta fase de grupos percebeu que tínhamos aqui uma Itália para chegar muito longe. Muita desilusão com a Sérvia, a verdade é essa. A Sérvia esteve muito abaixo do que era esperado para este Eurobasket. A Eslovénia conseguiu ainda ter ali uma vitóriazinha e ter ali aquele momento de até aproximação, digamos assim, da malta da frente. Mas a Lituânia, até como eu tinha falado aqui contigo, a estar muito bem, fez um belíssimo Eurobasket. Gostei bastante desta seleção da Lituânia. É uma seleção que tem malta muito, muito jovem e que acabou por ser aqui, se calhar, uma das agradáveis surpresas. A surpresa maior foi, obviamente, a Turquia. Passou logo na fase de grupos à frente da Sérvia e depois termina muito bem mesmo nas fases seguintes. A Turquia foi, sem dúvida nenhuma, a grande surpresa, tal como eu já estava um bocadinho à espera. E já era esperado que assim fosse. Eu gostava e gosto bastante deste grupo turco, e também tem aqui muita juventude, e portanto foi aqui uma das agradáveis surpresas. O último grupo, o grupo D, não houve grandes surpresas, era a questão da Espanha e a Alemanha. A questão era perceber como é que a Alemanha ia estar. A Alemanha sofreu ali uma derrotazinha, foi obviamente com a E Espanha. também saber como é que ia reagir sem a grande estrela, não é? Sato Sabali, não é? Exatamente. No caso, até sem as duas Sabali, portanto, era perceber como é que elas iam reagir. E depois até passou ali pela Turquia com uma belíssima exibição. Não esperava que fosse esta diferença tão grande, mas acabou por ser uma belíssima exibição das alemãs, que depois ainda passam pela Chequia também. E é importante frisar isso. Eles não só passam aqui pela questão passam ali pela questão da Turquia e depois pela Chequia, também com uma belíssima exibição. Portanto, a seleção alemã, dentro daquilo que era esperado, ou seja, já não dava para chegar à frente e conseguir discutir ali, principalmente, e viu-se a diferença que foi no jogo com a Bélgica. Foi uma diferença muito grande. Basicamente tivemos uma diferença ao nível de Portugal, e a Bélgica jogou quase, fez o normal, e a Alemanha jogou quase ao nível de Portugal, digamos assim. Ou seja, a diferença foi por esses valores e por esse patamar, e para a malta perceber um bocadinho aquilo que aconteceu neste jogo. Mas de resto, lá está, boas exibições da seleção da Alemanha, quando apanhou ali a Turquia no quinto ou oitavo, e depois ali na luta pelo quinto lugar, em que apanharam a Chequia e tiveram uma belíssima exibição. A Chequia, que tem um belíssimo jogo e uma boa vitória contra a Lituânia. Eu gostei muito da Lituânia. E depois ali na luta pelo sétimo lugar tivemos ali a questão da Turquia ter a ganhar a Lituânia. Portanto, duas seleções que surpreenderam muito, e que chegaram longe, e acho que é uma belíssima parte final, digamos assim, da Turquia. Especialmente aqui, sem olhar ainda para a fase seguinte. Tu queres olhar ainda um bocadinho mais para a fase seguinte, mas só aqui a questão de terem terminado e ter havido esta luta aqui de sétimo lugar, entre a Lituânia e a Turquia. Eu acho que é de realçar estas duas seleções que foram claramente as surpresas deste Eurobasket. E tu falavas da Alemanha e estamos aqui a falar da Alemanha. Acho que foi bom ver a resposta da Alemanha perante as ausências das estrelas, e gostei bastante de ver esta seleção alemã. E culminou, tirando aquele jogo com a Bélgica, porque lá está, aí já era outro nível e outro patamar e não havia questão nenhuma. Tirando esse jogo, a seleção alemã esteve bastante bem, e conseguiu estar num nível mais alto até do que muitos esperariam. Exato, exato. A Alemanha, que pelo que eu li, lá está, não estive a acompanhar, a Luísa Gelzel-Zoder, acho que é assim que se Exato. diz, esteve em grande destaque e se calhar foi a principal figura Sim, da seleção alemã, que até foi nomeada, exato, estava a ver aqui, na second team do torneio. exatamente. Já na Turquia, tal jogador, lá está, das Valkyries, Just Josic, que não participou da WNBA por causa daqui do Eurobasket. Agora a partida deve voltar, não é, José? Se calhar, ou não. Deve Sim. voltar.
Sim, sim, deve voltar, tirando algumas que já vão voltar e que já vão chegar a casa sem contrato. O caso da Van de Luco, que estava a Yeah, festejar yeah, ainda yeah. o Eurobasket e a conquista, ainda estava ali no meio, ainda estava ali até na questão de viagem para regressar à Bélgica e de Na repente ressaquinha, na ressaca. estava ali, estava ali na parte ainda de festejar e de repente tem notícia que as Valkyries já não contam com ela. Portanto, vamos ver se acontece com mais algumas destas jogadoras que estiveram no Eurobasket, mas em princípio sim, estas jogadoras é para regressar e serem até algumas delas bastante importantes para as equipas. As Valkyries que têm tido uma revolução. Houve Sim, já 17 mudanças exato. da sua equipa, exato. E mesmo assim, recorde positivo, 9-7. Mas lá está, Marcar a frieza assim forte para o ano. sim, 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 isso é verdade. Mas lá está sobre isso da WNBA. Eu também vou fazer episódio esta semana, mas um episódio mais curto, que é por causa da taça da WNBA. A final, já agora, esta noite, entre as Fever e as Minnesota Lynx. Fever que veio para esta final um bocado não está assim em grande forma, não está assim em grande forma. Já as Lynch ainda estão ali, já perderam, é verdade, já perderam jogos, mas também, por amor de Deus, não iam estar aí invictas para sempre, não é? Mas estão ali um bocadinho, querem validar o título, atenção, as Lynch querem validar o título que ganharam no ano passado, foi contra as Aces, não é? Foi contra as Aces que ganharam. Estava a dizer, da Turquia, Sevgi Uzun, não é? Que foi a principal figura, que também esteve aqui, lá está aqui também na lista que eu tinha aqui aberta, da Second Team. Lá está, são as grandes figuras destas seleções que falaste, que foram uma das surpresas. Mas surpresa foi, se calhar, a seleção italiana, não é? Que ficou em terceiro lugar. Ganha uma medalha, para além de ter ganho aquele grupo da morte, exato, em primeiro lugar, não ficou só por aqui, não foi, por sorte, conseguimos chegar aqui ao primeiro lugar e agora estamos. Não, ganharam, lá está, aqui a seleção da Turquia, ganhou nas meias finais e depois ganhou, se calhar, nós comentamos aqui, a grande candidata ao título, exato, a França que caiu, que perdeu. Atenção, disse que a Itália ganhou as meias finais, não, perdeu, desculpem lá. Se ganhasse, tinha ido à Não foi final. por muito, não foi por muito. Mas... Sim, mas não foi por muito, exatamente, foi ali competitivo, exato. Foi a seleção que deu mais luta à Bélgica, tirando a Espanha depois, foi a seleção que deu mais luta. Sim, sim. Esse jogo que já vamos falar da final. Mas, José, e já vamos também tocar do lado francês também, que isto foi um bocado de desilusão, porque lá está, nem uma medalha conseguiram, para além de ter falhado a final, depois no jogo terceiro e quarto, nem conseguiram esta medalha, José, mas esta seleção italiana que o treinador, o Andrea Capobianco, acho que é assim que se diz, foi eleito o melhor treinador do torneio, obviamente por aquela questão de surpresa, digamos assim, e ter ganho também a medalha. Para além disso, também destaques individuais para a Cecília, não é? Que foi eleito para First Team. Mas, José, vitória, atenção, contra a França, 69-54. É Sim. como eu disse, eu estive a ver um bocado a ver isto, mas a Itália não estava a dar hipótese nenhumas, ia ganhar e a ser lá está. Se não é, se calhar é a maior surpresa, não sei, José. Já agora passo para ti a bola para comentar a seleção italiana e se também concordas se foi a maior surpresa deste Eurobasket ou não. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A seleção italiana foi a melhor seleção neste grupo de surpresas. E tinha falado há bocadinho da questão da Lituânia, porque obviamente não havia grandes expectativas na questão da Lituânia e do que podiam fazer. A questão da Turquia também, porque chegam muito longe. E a verdade é que o jogo entre a Itália e a Turquia nos quartos de final foi um dos melhores jogos deste Eurobasket. Eu adorei este jogo, gostei bastante de ver este jogo. Se quem não viu e ainda quiser ir ver, vale a pena. Foi um grande, grande jogo. Foi ali sempre muito, muito equilibradinho, muito rasgadinho. Teve direito a prolongamento e a Itália vence por 2 no prolongamento. Foi sempre ali um jogo muito equilibrado. Ninguém conseguiu ter grande vantagem, nunca ninguém conseguiu abrir uma margem grande. Foi sempre ali até ao fim. E sabemos que também há uma certa rivalidade de países entre Itália e Turquia. E aconteceu aqui e foi um dos melhores jogos deste Eurobasket. Depois, mais à frente, acabámos por ter outros belíssimos jogos, principalmente o facto da Itália também ter estado noutro dos melhores jogos deste Eurobasket, foi depois nas semifinais com a Bélgica, onde também perdem por muito pouco, e aliás até entraram muito bem frente à Bélgica, estiveram a ganhar.
houve sempre ali muita resposta, e depois a Bélgica tem ali, até parecido um bocadinho com o nosso jogo, tem ali um segundo período muito, muito dominador. Também depois no terceiro, até parecia que a Bélgica ia por uma vantagem muito grande, basta ver os parciais de cada um dos períodos. A Bélgica abre uma vantagem muito grande nesses dois, no segundo e terceiro quarto, mas depois no final do jogo, aquele último período foi de uma recuperação extraordinária. Acaba por ser um bocadinho parecido com a recuperação que a Bélgica depois tem na final. A Bélgica sentiu um bocadinho isso na pele, não chegou para a vitória de Itália, mas a Bélgica sentiu um bocadinho isso na pele. A verdade é que a Bélgica surpreendeu muito. Sabíamos, lá está, sem a Vila, como é que elas iam estar, como é que elas iam aparecer. Isto depois é culminado com esta vitória extraordinária frente à França. E tivemos aqui uma seleção italiana muito forte, muito competente, muito agressiva. Jogaram do melhor basquete deste Eurobasket. A Zandalazini foi, como tu disseste, a maior figura, mas há aqui um conjunto de jogadoras que estiveram muito bem. Eu gostei muito, obviamente, da Facina, que é uma jogadora muito, muito experiente também. A Kubaitz foi, mais uma vez, uma figura brutal desta seleção. Apareceu um nível também estratosférico neste nível. É uma jogadora também de altíssimo nível. E depois há aqui outras jogadoras que foram entrando muito bem. A Constança Verona, a Paza, a Kiz entrou muito bem. Eu gostei muito da Olbis André. Não é uma jogadora que se tenha destacado tanto a nível de pontos, porque obviamente estamos a falar de uma poste, estamos a falar de uma poste não no nível Missman, ou seja, não estamos a falar de uma poste muito, muito possante fisicamente, estamos a falar de uma jogadora que tem mais de 1,90 m, mas é uma jogadora algo franzina, digamos assim, é uma poste muito interessante, já o tinha mostrado no Family Q ao longo da temporada. E foi uma jogadora muito, muito boa ao longo desta competição. Ela até termina com bons números a nível de ressaltos. Terminou com uma média, penso que até foi de 23 ressaltos por jogo, qualquer coisa assim. Desculpem, 3,8 ressaltos por jogo. Terminou ali com uma média muito elevada, um acumulado muito elevado. É uma jogadora muito interessante. Ela que é penso que 97 ou 98, é uma jogadora ainda jovem. Isto é para eu dizer que ainda sou jovem também, mas é uma jogadora ainda muito jovem. E foi um dos destaques também para mim dentro desta seleção italiana, que soube muito bem superar todas as questões das dúvidas sobre a ausência daquela que é a estrela maior do basquetebol italiano nesta altura. E portanto teve aqui jovens que apareceram também muito bem, e vimos aqui uma seleção italiana muito, muito acima do que era esperado, e portanto ficou aqui a seleção que lá está, deu mais luta à seleção belga. A Bélgica no final esteve ali muito tremida. Esta vitória da Bélgica esteve ali por muito pouco, foi mesmo por muito pouco novo, pelo menos prolongamento no jogo com a Bélgica. E portanto há aqui vários destaques. A Zandalazini já é uma jogadora muito batida, já é uma jogadora que tem experiência da WNBA e tudo mais. A Facina também é uma jogadora já com muita experiência no basquetebol europeu, e portanto não é uma novidade, apesar de ser ainda uma jovem, uma shooting guard, que ainda este ano em Veneza brilhou bastante. Mas há aqui muita juventude, portanto é aqui um bocadinho 2 em 1, ou seja, uma seleção italiana que consegue superar a ausência da maior figura e da maior jogadora e da maior estrela do basquetebol nesta altura, que consegue, dentro deste processo que nem sempre correu tão bem como eles gostariam, de renovação e de aposta das jogadoras mais jovens, nem sempre havia ali algumas dúvidas sobre perceber como é que elas iam estar neste Eurobasket, e elas deram uma resposta brutal. E portanto temos aqui uma seleção italiana que lá está, com a Vila, com mais uma outra jovem jogadora a chegar, e estas jogadoras a cimentarem-se, podemos estar a falar aqui de uma seleção que em breve poderá estar a discutir grandes troféus, porque realmente foram aqui a grande surpresa, e deram-nos aqui alguns dos melhores jogos desta competição. E atenção, estamos a falar de uma seleção que já não ganhava uma medalha há 30 anos, não era? Qualquer coisa assim. Exatamente. Ou seja, era uma seleção que estava a passar numa fase um pouco negra, não é? Vamos dizer assim. Não vou dizer muito negra, porque acho que elas participavam na mesma, lá está, nessas fases finais, só que pronto, não conseguiram chegar ao caminho das medalhas, ou nem ficar perto disso, e agora conseguiram, e pelo que estás a dizer, não é? Embora não estou por dentro, não é? Mas o que estás a dizer, parece que há ali coisas boas, não é? Há Sim, ali muito.
coisas boas no futuro aqui da seleção italiana. E olha, que belo arranque para este início de um novo futuro aqui desta seleção Sim, italiana. sim. A maioria desta seleção é 97, 98, Sim, 2000, tudo. 2001, portanto é tudo muito jovem ainda. Exato, Portanto, exato. lá está, é esta geração que estava, esta renovação que nem sempre funcionou tão bem, especialmente no Eurobasket, as coisas não tinham corrido tão bem, e de repente chegaram aqui e fizeram uma competição extraordinária. Exatamente. Por outro lado, José, temos de falar da França, não é? Que se por um lado tivemos a surpresa italiana, do outro a França, e então este final, não é? Que fica mais na memória, para além de ter perdido a medalha, foi a maneira que perderam este jogo. E como disse, a França era a forte candidata a ganhar o título. Claro que não era. Imagina, se fosse à final e perdessem, e assim coisa, não era de chocar, digamos assim, mas a maneira como perdeu isto, não é? E contra esta seleção italiana, yeah, foi algo surpreendente, não é? E é verdade, ok, já vi, sei que não tinha alguns jogadores que estão na WNBA, é verdade, mas mesmo assim, José, não serve de desculpa de tudo o que aconteceu aqui, principalmente mal, nesta fase final, não é? Nas meias finais e principalmente neste jogo, não é? Terceiro e quarto lugar. Pá, é assim, acaba por ser a seleção que mais desiludiu, digamos assim, a seleção que acaba por ficar muito aquém do que era esperado. Um, Teve aqui um belíssimo jogo com a seleção espanhola. O professor Rui Gomes teve uma tirada muito boa sobre este jogo, em que dizia que bons são os treinadores espanhóis e que boas são as jogadoras francesas. Isto porquê? Porque percebemos, é um bocadinho aquilo que acontece no masculino. Há um trabalho brutal e vários projetos muito bons, mesmo dentro, não só de clubes, mas dentro da própria Federação Francesa, que faz um trabalho brutal na formação e que forma muitos jogadores. Basta vermos a quantidade de talentos que tem sido no masculino e a mesma coisa no feminino. Basta vermos que esta seleção francesa, mesmo sem as jogadoras, as grandes estrelas, digamos assim, consegue ter aqui um conjunto de talentos brutal. E basta vermos jogadores que foram aparecendo tão bem nesta competição, e algumas, se calhar, não têm ainda a experiência de uma Gabby Williams e de outras jogadoras que faltaram, digamos assim, a este Eurobasket. Portanto, há aqui um trabalho muito grande, há muita margem. Nós falámos até isto na divisão, a quantidade de jogadoras que foram utilizadas durante a qualificação, o facto de nem sempre terem necessitado de utilizar as estrelas, digamos assim, delas nem terem feito os jogos todos, porque foram chamadas muitas jogadoras, foram utilizadas muitas jogadoras, porque há uma base muito grande e porque realmente a França está a fazer esse trabalho muito bem. E depois acontece aquilo que aconteceu aquilo, principalmente no jogo com a Espanha, que acontece no masculino. A questão da competição, é onde se vê o dedo dos treinadores, e onde se vê ali um bocadinho mais do que esse trabalho de formação. Ou seja, não chega obviamente só a formar muito bem, não chega só trabalhar se calhar melhor do que qualquer outro país na Europa. A questão da competição depois é um grande problema para os franceses, tem sido no masculino também, e aqui no feminino também o foi. Portanto, foi um jogo extraordinário, o jogo com a Espanha, foi um grande, grande jogo. A seleção espanhola também sentiu dificuldades, obviamente que sim. Foi um jogo de grande equilíbrio, como se percebe pelo resultado final e pelo facto de a Espanha ter fugido no terceiro período. De resto, foi sempre ali muito equilibradinho. Vantagens curtas, basta ver que no primeiro até ficou tudo empatado. E no final do jogo, a França, penso que no último período, a França ganha por 1 ou 2 pontos, mas foi mesmo por muito, muito pouco. E foi uma belíssima vitória da Espanha, obviamente que sim, principalmente depois das dúvidas todas da seleção espanhola, terem conseguido ganhar à França neste momento decisivo das semifinais foi muito importante, e tirou aqui o tapete à seleção francesa, que depois vai jogar pelo terceiro lugar e acaba por perder com a Itália, de uma forma muito surpreendente, principalmente o facto da seleção francesa ter jogado muito abaixo daquilo que consegue, para não dizer que jogaram mal, vou dizer que jogaram bastante abaixo. O jogo até começa muito equilibrado. O primeiro quarto é muito ela por ela. No segundo também a diferença é muito curta, mas na segunda parte a diferença da seleção italiana foi muito, muito, muito grande. E daí este desequilíbrio, principalmente para o nível das duas seleções, é um desequilíbrio muito grande.
e surpreendente, a verdade é essa mesmo, surpreendente esta derrota no jogo do terceiro lugar, e acabou por culminar aqui o que foi um Eurobasket abaixo do que era esperado para a seleção francesa, que acabou por não fazer medalhas, não fazer final, estar muito abaixo de tudo, e portanto é aqui uma desilusão, e acredito e já se percebeu que fez soar os alarmes dentro da Federação Francesa, e que vai levar aqui se calhar algumas alterações, alguma reestruturação, não sei se da equipa técnica, da própria estrutura, mas já se percebeu pelos próprios notícias que vão saindo nestes últimos dias e tudo mais, que foi um bocadinho alerta vermelho na França, no basquetebol francês, e portanto acredito que possa haver aqui algumas alterações, mas sem sombra de dúvidas que a França foi a grande desilusão, e lá está, estávamos todos aqui à espera que a França fosse pelo menos à final e discutisse o título, e nem o terceiro lugar acabam por conquistar, portanto muito abaixo daquilo que esperávamos desta seleção francesa, que mesmo sem estrelas, volto a dizer, tinha aqui muita qualidade, como se viu ao longo deste Eurobasket. Tinha opções e que realmente podiam fazer mais e melhor. José, passando agora para o jogo da grande final, não é? Espanha, que, como tu disseste, a jogar muito bem. Eu gostei muito do jogo organizado de Espanha, do que eu vi realmente, que foi até um intervalo a chave para estarem na frente. Embora o terceiro período a Bélgica esteve melhor e acabou, lá está, exato, até teve melhor parcial, 18-15, mas a Espanha sentia que estava ali no controlo das coisas, e até chegar à parte final do quarto período, onde aquilo descambou. Tivemos uma comeback, olha, à Indiana Pacers, pegando o playoff da NBA, aquilo foi um comeback à Indiana Pacers, ali do lado das belgas, em que o triplo que não estava a entrar para o lado das belgas, aliás, eu já estava farto de ver tanto triplo falhado, digamos assim, seja da Van Lu, seja, pá, principalmente da Van Lu, não é? Mas tipo, já estava farto de ver, mas lá conseguiram na parte final, houve ali 2 triplos, depois ali uns lances livres e tal, ou seja, foram recuperando ali aos poucos, até depois na parte final. Aquele lance do turnover foi um bocado o espelho do desacerto da Espanha nestes minutos finais. Aquele turnover infeliz, que depois a Bélgica aproveitou, obviamente, no contra-ataque marcou, mas atenção, os últimos 3 minutos, obviamente que mérito para a Bélgica, do acreditar, de sempre ali até ao fim, não é? Obviamente, que também é verdade, ainda faltava quase 3 minutos, sim, mas é preciso marcar aqueles triplos, é preciso marcar, lá está, os pontos, não é? E também a questão defensiva, que acho que a Bélgica também, não sei se concordas comigo, foi ajustando um bocado à seleção espanhola, que estava a circular muito bem a bola, principalmente aquele segundo período, acho que foi o melhor período da Espanha, porque estava ali a circular muito bem a bola. Uma equipa que é verdade que tem as suas jogadoras, lá está, as suas estrelas, a Albert Torrens, a Raquel Carreira, a Mariona Ortiz, que até ganhou o prémio de defensor, e que realmente gostei também do que eu vi neste jogo, nesse plano defensivo. Só que pronto, a Bélgica acho que conseguiu, lá está, ajustar a defesa e também dedo do treinador, mas também não só, José, também a nível de qualidade individual. Nós falámos há pouco da Emma, também lá está, destacámos a Van Lu, a Julie Allman também muito importante, também lá está a Linskans, também, ou seja, e estou a falar de todas as jogadoras que foram nomeadas para as equipas, exato. Exatamente. 4 jogadoras belgas nas equipas, lá está, na second e na first, ou seja, 4 nas top 10 das melhores jogadoras. Isto diz muita coisa. É verdade que a Espanha teve 2 e mais uma, como eu falei, a Mariona Ortiz, que foi defensive player, mas a Bélgica com 4 jogadoras, onde a Emma foi MVP e que também neste jogo foi também, lá está, foi importante, mais um duplo-duplo, quase triplo-duplo, 16 pontos, 11 ressaltos, 7 assistências, 5 roubos de bola, exato, 5 roubos de bola, e a Bélgica campeã, bicampeã europeia, e a Espanha realmente é complicado. É complicado perder uma final assim. Aliás, não sei se tu reparaste na entrega dos prémios e até especialmente das teams, não é? Das first teams. As jogadoras espanholas ainda com a lágrima nos olhos, completamente. E claro, estavam ali a receber, é um prémio individual, é um prestígio, lá está, estar ali nomeadas, ainda por cima as duas,
para a primeira equipa, ou seja, mesmo assim elas trocavam aquele troféu pelo outro, não é? Ou outra medalha também, outra Sim. medalha em vez de ser a de prata. Mas, José, pensando para ti, final muito bem disputada, muito bem jogada também, de certo modo. Houve ali, claro, momentos algo baixos das Bélgica, momentos baixos da Espanha, mas aquele momento mau, ou o pior momento da Espanha foi no mau timing, que foi naqueles últimos Sim. minutos, não é? É isso mesmo, lá está. Na primeira parte tivemos, se calhar, até a melhor Espanha deste Eurobasket. Já tinha feito uma exibição muito boa com a França, já tínhamos visto isso. Principalmente lá está aquilo que eu falava da parte competitiva, viu-se mais essa vantagem, mas neste jogo tivemos uma primeira parte onde a seleção espanhola foi muito mais forte, teve uma qualidade de jogo, um fio de jogo muito acima do que já tínhamos visto neste Eurobasket. E eu acho que realmente, até mais do que no jogo com a França, foi o melhor período da seleção espanhola no Eurobasket. Depois, principalmente aquela parte final, aconteceram coisas que não podem acontecer, ou neste caso aconteceram, como tu dizias, um bocadinho num timing, no pior timing possível. E a verdade é que vimos uma seleção espanhola a perder com erros que não é muito normal até nós vermos, e vimos ali, também foi fruto, obviamente, da defesa belga. Levou a que a seleção espanhola errasse muito mais, levou a que a seleção espanhola caísse bastante na questão do ataque, mas a verdade é que a seleção belga não desistiu. Depois, numa primeira parte, onde a seleção espanhola foi mais forte, onde se percebia que as belgas estavam com algumas dificuldades para fazer o seu jogo, portanto, elas não desistiram, têm logo ali um parcial muito e uma vitória até naquele terceiro quarto, e depois terminam da melhor maneira, vão mesmo atrás, vão mesmo com tudo, e terminam aqui com uma exibição muito, muito, muito boa. Lá está, as dificuldades para parar a Missman, mas até a própria Ivan Lu faz uma exibição muito boa, até mais do que a questão dos pontos, ela faz uma exibição muito boa. Ela que está em um jogo, até como tu estavas a dizer, um bocadinho abaixo, ela neste jogo, penso que nesta final foi 1 em 6 ou 1 em 7 na linha de 3 pontos. Portanto, é um jogo até abaixo do normal. Ela teve uma eficácia muito, muito baixa. Eu penso que ela falhou imenso, mas a nível defensivo ela foi importante, principalmente ali na parte final. Quem apareceu muito bem neste jogo foi a Alman, foi a figura a seguir à Missman, foi a figura maior da Bélgica. Faz uma exibição extraordinária. Também é uma jogadora já muito, muito Eu acho que batida. se calhar podia ter havido ali algumas dúvidas entre ela e a Van Lu para a primeira e segunda equipa. E se calhar este jogo da final foi a. Não é? Acho que foi ali. Sim, Embora eu não. Atenção, estou a dizer isto porque li algumas coisas e disseram um bocado. Vieram sim, com essa questão à baila. Porque lá está, eu só vi o jogo da sensação que a Van Lu para mim foi a melhor, por exemplo. Tirando a Emma, obviamente, a MVP, mas foi a Van Lu e pelo que me disseram que este foi um tira-teimas, vamos dizer assim, e aqui sim. a Julie basicamente já ganhou, digamos assim, nessa questão. Sim, exatamente. Foi um jogo que pesou ali um bocadinho. Do lado espanhol, e falando aqui um bocadinho também disso, a seleção espanhola termina no pódio, volta a ter aqui uma medalha, uma final. Podia muito bem ter ganho, verdade é essa. Faz uma competição muito boa, numa competição que foi aqui marcada aqui por lesões, por a própria carreira, que foi aqui gerida com muitas pinças para estar neste Eurobasket. Faz uma competição muito boa. A Raquel é uma jogadora do nível absurdo. Ela que jogou este Eurobasket provavelmente a 50%, 50% a 60%, e mesmo assim basta ver a exibição na final, onde ela mete qualquer coisa como 10 pontos, e tem uma exibição muito boa, joga ali por volta da meia horinha, acho que até foi a jogadora que jogou mais do lado espanhol, mas lá está, foi uma jogadora que teve que ser gerida muito bem, muita juventude, basta ver a FEM, um conjunto de grandes jogadoras, muito jovens dentro desta nova fornada, desta próxima geração espanhola que também apareceram aqui. Lá está, é uma seleção espanhola que teve lesões, teve questões físicas, nesta final, por exemplo, não teve uma Maria Araújo, não teve a Martin, a Eliana Martin, que é um talento brutal e que fez muita diferença. Portanto, tiveram aqui a ausência logo de 2 pesos pesados neste grupo. A Puyo faz uma exibição brutal nesta final. A FEM foi uma das melhores jogadoras deste Eurobasket. Estamos a falar de uma jogadora que ainda há pouco tempo, ainda há um ano, estava a bater, digamos assim,
a combater com a Clara da Silva no Eurobasket de formação em Matosinhos, que em sub-16 também fez a mesma coisa há 3 anos por aí, também em Matosinhos. Estamos a falar de uma jogadora que é de 2006, portanto estamos a falar de uma jogadora que tem uma margem absurda, é um dos unicórnios, digamos assim, do basquetebol feminino mundial, tem uma qualidade gigante. Na próxima época vai fazer parte pela primeira vez da equipa do Valência, depois de ter estado emprestada, digamos assim, usando aqui uma linguagem mais futebolística. Mas a FEM pelo próximo ano vai estar no Valência e vai ser aqui, com toda a certeza, uma das figuras da Euroliga e das competições e da competição espanhola. Mas lá está, é uma seleção espanhola que teve aqui problemas físicos, jogadoras a 50% e a 60%. Teve aqui uma Ayuso que faz uma exibição brutal, a Mariona, como tu falavas, incrível, é uma jogadora que tem um QI basquetebolístico muito, muito elevado. A Guinzo, que também parece muito bem, por exemplo, nesta final. A Vilaró, que foi uma das figuras também desta seleção espanhola. Portanto, é uma seleção espanhola muito completa, muito competitiva e com muita juventude também. Portanto, já iniciaram aqui o próximo ciclo e, portanto, ainda mais para chegarem longe. Foi uma belíssima vitória da seleção belga, que não desiludiram nada neste Eurobasket, não tiveram nenhuma quebra, não perderam nenhum jogo. E portanto aqui um Eurobasket brutal, conseguem revalidar o título. Eles acho que era hoje, não, já foi, eles iam ser recebidos nas ruas, eles iam ser recebidos em algum lado, já não me lembro não onde, mas tiveram aqui, para quem for ver, e basta procurar ir às redes sociais da seleção belga, ver o mar de gente que, por exemplo, esteve quando elas chegaram, penso que foi no dia 29, se não me engano, já foi aqui há um tempinho, parece que foi há muitos dias, que elas chegaram e ver a malta que as abraçou na rua. No dia 30 foi o momento que era a questão da festa toda, o meet and greet, foi absolutamente extraordinário aquilo que se viveu e que se tem vivido. Basta vermos a forma como eles foram recebidos quando aterraram, o público todo, as malta, foi muito bom. E portanto foi aqui mais um momento histórico para a Bélgica, que já tinha tido um Eurobasket, uns Jogos Olímpicos extraordinários, e portanto temos aqui uma seleção que domina nesta altura o basquetebol europeu, com uma geração de ouro super talentosíssima, e veremos o que é que conseguem fazer no Mundial e também nos próximos Jogos Olímpicos, porque esta malta ainda tem aqui muito, muito para dar. Mas tivemos uma belíssima competição, e não é bem surpresa, mas acaba por ser meio surpresa, digamos assim, o facto da Bélgica ter conseguido revalidar este título sem ter tido nenhuma derrota. Portanto, momento extraordinário do basquetebol belga, principalmente no feminino, e portanto aqui uma conquista e um momento muito, muito bom para esta geração extraordinária das belgas. Yeah. Muito bem, com isto vamos fechar aqui o episódio, mas antes de fechar, atenção, fazer aqui o plug aqui aos projetos do José Andrade. Vai haver episódio daqui do Triplo do Canto esta semana, José? Sim senhor, foi gravado, posso dizer que foi gravado já hoje. Temos um episódio especial, onde vamos olhar também para o Eurobasket também, principalmente. Um saltinho também a Paços de Ferreira que está prestes a começar, portanto, começa amanhã quarta-feira, dia 2. Já vai tudo viajar e passear para Paços de Ferreira nos escalões sub-12, portanto, olhámos ali um bocadinho, fizemos também um pequeno olhar para o que vai acontecer em Paços, portanto, este episódio do Triplo do Canto. Além disso, tem um convidado especial dos campeões nacionais, portanto, é um jogador campeão nacional que vai ser convidado nesta semana, sendo que temos algumas novidades também dentro da Borracha Laranja, da Substack, do YouTube, do Borracha Laranja. Portanto, temos aqui algumas novidades também dentro do Triplo do Canto e toda a Borracha Laranja nessa questão das entrevistas. Portanto, maltinha já sabe quem também amanhã que sai, à quarta-feira, sempre que sai também os episódios. Portanto, é ouvir o nosso episódio e perceber qual é que é esta nossa novidade. No meu outro projeto, no Buzzer Beaters, temos estado um bocadinho mais parados, porque tem sido um bocadinho mais difícil gravar nesta fase, com o final da época, com torneios, com preparações para Passos, com muita coisa, não tem sido nada fácil gravar. Depois de Passos, e vendo ali um espaço grande depois até tomar, também dará para regressar com mais conteúdo, mas também nos podem seguir, passar por lá, temos muita coisa que podem ouvir. Teremos ainda esta semana um episódio do Box Out que vai sair, onde vamos olhar para Passos e não só.
A última entrevista, por exemplo, é com Joana Teixeira, a árbitra revelação e destaque do basquetebol nacional, uma árbitra extraordinária. Mas podem passar por lá, é sempre bom seguir aquela malta do Buzzer Beater, ver o que é que nós vamos fazer, os conteúdos que nós tivemos, as entrevistas que já tivemos. Lá está, desde o Ricardo Vasconcelos ao André Janicas, há ali muito conteúdo com treinadores, com jogadores, com árbitros, com fisioterapeutas, há um conjunto grande de malta que já por ali passou, portanto podem aproveitar este momento de menos conteúdo, digamos assim, para passar por lá e ver alguma das entrevistas que mais vos agrade. E obrigado por este plugzinho aqui para o Buzzer Beater, porque agradecemos sempre este bocadinho aqui, porque obviamente estamos a crescer agora um bocadinho menos, com menos conteúdo, mas é por bons motivos. Exato. Já do nosso lado de pausa técnica vamos ter esta semana episódio da NBA. Não sei o dia exato, se é na quarta ou na quinta, agora por isto está tudo maluco. Os Milwaukee Bucks mandaram o Lillard dar uma curva e pronto, isto pode ter efeitos secundários para a questão do Giannis, não sabemos, mas vamos ter um episódio para falar Mano, o destes Giannis dias. vai para o Celtics, pá. O Giannis é Boston e está feito. Pelo Sam Hauser e mais aí uns jogadores quaisquer, não é? O Jordan Harsh, acho que é assim que se chama, lá da G-Liga, e o J.D. Davidson. É o Jay Davidson, exatamente. Mas também vamos ter episódio, como eu disse há pouco, da Uma WNBA. excelente notícia que vai ser uma das que vocês vão falar mais, que é obviamente Dennis Schroeder nos Kings. Portanto, essa vai ser uma coisa que vocês vão falar muito. É muita coisa que vai chegar ao fim, vai haver algumas que vai ter que passar assim um bocado de lado. Vamos mencionar, mas nem vai ser muito para comentar. Impossível falar de tudo. Isso, não dá. Para isso ia ser um episódio daqueles mais longos da história de pausa. Era quase como aquele da noite do draft que fizemos há uns anos. Exatamente. Embora isso foi mais uma vertente live, não foi Sim. bem podcast, foi mais vertente live. Da WNBA, como eu disse há pouco, vamos ter episódio, mas vai ser um monólogo, vou ser eu sozinho a comentar a questão da final, obviamente, como eu disse há pouco, entre as Fever e as Lynch, vou comentar essa final. Quando é que vai ser lançado? Vai ser quando eu vir a final. Por isso, se eu vir a final amanhã, veja amanhã. Posso falar com coisa amanhã. Se eu vir na quinta, falo na quinta. Se vir na sexta, vejo na sexta. É um bocado assim. E também fazer um ponto de situação sobre as standings da WNBA, mas já ficou aqui até falado e a palavra aqui com o José Andrade, que para a semana voltamos a ter a WNBA. Porquê? Porque, entretanto, vamos ter o All-Star. Exatamente. O evento do All-Star, e já tivemos as escolhas dos titulares, e entretanto vamos ter o resto das com polémicas equipas. Logo. Exato, e vamos comentar isso tudo, essas polémicas todas, não sei o quê, e também podemos, lá está, dar mais mais assim, um olhar aí para a questão das standings, das classificações, das equipas, embora no episódio desta semana já irei falar um bocadinho, mas vai ser não vai ser em todas, nas 3 equipas, não vai ser aí, vai ser em algumas equipas que estão a surpreender, outras a desiludir, mas notas rápidas, depois com o José, vai ser um episódio mais elaborado, mais completo, a falar, lá está, disto tudo do mundo da WNBA. Muito bem, vamos então embora, agradecer aqui ao José pela participação, mais uma, aqui para falar do nosso basquetebol nacional feminino. Fiquem bem, malta, grande abraço e até, lá está, estaremos aí, lá está, nesta semana. Não se preocupe.